Resenha Direito começando. Hoje um assunto um pouquinho delicado, tragédia no Rio Grande do Sul, como que a tecnologia pode evitar ou pode ser trabalhada para evitar, monitorar ou prevenir um acontecimento de tamanha tragédia e como a tecnologia também pode ser utilizada para evitar e combater algumas situações e algumas doenças que a gente vem enfrentando, como por exemplo a dengue. Então, se você tem curiosidade nesse tema, fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Galera, antes de mais nada, só para deixar claro aqui que é um vídeo informativo, um vídeo que eu quero trazer algumas provocações, né? Vou citar como fato esse lamentável episódio, né, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, essa tragédia que está assim abalando o nosso país e que muitas pessoas estão se comovendo. E eu acho que nada mais justo da gente que traz informação, da gente que traz conhecimento, trazer um pouco de conhecimento para vocês de algumas tecnologias que podem ser utilizadas para combater, para evitar, para prevenir e como que isso pode ser feito na prática, pode ser empregado na prática e como que a gente pode provocar para que isso realmente faça sentido e que isso seja realmente utilizado. Vou deixar aqui no cantinho, né, um QR Code, que é um QR Code que eu peguei, né, principalmente de algumas instituições que estão arrecadando valores, arrecadando, né, doações para poder repassar a pessoas que estão sofrendo com essa tragédia. Então, vou deixar essa dica aqui também. Primeiro ponto, né? A tragédia já está acontecendo, já aconteceu, né? Continua acontecendo, está em continuidade aí. E um ponto que eu acho legal da gente falar da tecnologia é a questão de uso de drones. A FAB, que é a Força Aérea Brasileira, ela está utilizando um drone chamado RQ-900ERM, fabricado pela Elbit System. Esse drone permite, né, tem uma capacidade de voo absurda, possibilita monitoramentos e permite com que você consiga visualizar determinadas situações em um nível de resolução altíssimo. E a Força Aérea Brasileira, ela emitiu um alerta, né, pedindo para que aquelas pessoas que estiverem em dificuldade ou quem consiga ter contato com essas pessoas, uma comunicação para que qualquer pessoa em dificuldade, em necessidade, possa fazer gestos, possa fazer sinalizações, possam fazer marcas em qualquer superfície, que a partir dessa identificação de imagens aéreas, eles vão conseguir localizar os pontos que precisam de um certo apoio, de uma certa necessidade, e assim facilite ali uma ação eficiente, uma ação otimizada, rápida, em relação aos resgates, né? A gente tem que mais de 900 militares estão atuando, né? Isso aqui foram dados da FAB, estão atuando nesse sentido que da Força Aérea, mas existem corpo de bombeiro, policiais, pessoas, empresários, todo mundo se doando para efetivamente prestar um auxílio, prestar um apoio nesse momento de calamidade. Então, a primeira tecnologia que a gente fala seria uma tecnologia interessante, né? E aí aqui a gente já tem o fato instalado em si, seriam esses monitoramentos à distância, né? Por drones, por equipamentos de alta tecnologia, quiçá até por satélite, identificando possíveis áreas ali onde, se aquela situação continuar, a água ela vai continuar subindo e vai alcançar outras regiões que até aquele momento porventura não tenham sido alcançadas. Então isso é um uso eficiente da tecnologia e que infelizmente aqui no Brasil isso ainda não é muito debatido, né? Não é muito difundido na sociedade como um todo. E aí, pessoal, isso não é culpa, né, da sociedade em si, isso é culpa, acaba sendo um pouco, não sei se cultural, não sei como explicar, mas a gente nunca pensa na prevenção, a gente sempre pensa na ação após o acontecimento do fato. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem tecnologias que podem muito bem trabalhar nesse conceito. Porque eu preciso saber, né, com um curto espaço de tempo, uma determinada situação e não emitir alertas, né? A gente tem canais de comunicação, WhatsApp, a maior parte da população hoje tem acesso a um telefone, tem um acesso a um e-mail, tem acesso a uma rede social. Por que não integrar essa comunicação? Então, quando a gente fala num monitoramento preventivo, eu particularmente vejo muito a inteligência artificial fazendo esse tipo de monitoramento. A gente conseguindo captar via satélite, via imagens geotérmicas, via mapeamento térmico, enfim,
vários tipos de mapeamento que são possíveis, climáticos, térmicos, de superfície, e eu consegui prever determinados movimentos que, sabendo que caso haja um nível de chuvas desse ponto em diante, há uma probabilidade X daquele rio, daquela situação ali, daquele local se alagar. Ou terremotos, eu tenho uma probabilidade de que caso tenha um terremoto numa determinada situação, esse epicentro ele se alastre e isso impacte outras regiões. E a partir disso, eu consigo fazer estudos de probabilidade com o uso de inteligência artificial, com modelos preditivos, utilizando, né, aprendizado por máquina, trazendo a tecnologia a nosso favor. Então eu vejo isso como uma possibilidade e que não só o Brasil, mas vários outros países, países que sofrem com tornados, países que sofrem com terremotos, países que sofrem com tsunamis, podem trabalhar e podem ter dados prévios com uma certa antecipação, ter um plano de comunicação já estabelecido para caso um percentual X seja ultrapassado, e aí eu quero dizer que se esse percentual for ultrapassado, eu preciso comunicar à população e a partir disso a população ela seja realocada, tem um plano de movimentação. O Brasil, como a gente sabe, ele é um país que, pelo menos eu, né, acompanho aí ao longo dos meus 30 anos, é um país que sofre muito pouco ou sofria muito pouco com calamidades, né, com calamidades públicas, diferente de outros países como Japão, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, questões de nevascas, né, significativas, terremotos, furacões, enfim. E o Brasil ele sempre foi um país que nunca teve isso muito presente. Mas a partir do momento que a gente tem situações como essa, situações em que a chuva causa deslizamentos, causa catástrofes no sul, no Rio de Janeiro e em outros países, em outras situações, sejam ondas de calores extremos, é preciso sim um plano de comunicação integrada, é preciso que o governo ele haja de uma forma preventiva e não de uma forma reativa. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês e isso a gente consegue através do conhecimento de vocês como um todo, da população como um todo e da disseminação desse conhecimento para quem de direito possa legislar a nosso favor, sejam vereadores, sejam senadores, sejam deputados e você aí que está nos assistindo, se é um deputado, se é um vereador, cara, leve essa mensagem, leve como a tecnologia pode auxiliar nessas situações de catástrofe e evitar ou até minimizar situações que possam acontecer, né? Inclusive tem um filme que ele é muito interessante, eu não vou lembrar o nome, eu vou pesquisar e vou deixar aqui na tela para vocês a imagem do filme, que trabalha muito isso, né? Trabalha as catástrofes, elas tendem a só se potencializar, tendem a só ficar piores ao longo do tempo. Ainda mais quando a gente degrada o meio ambiente, ainda mais quando a gente ataca, né, o meio ambiente, tira a floresta, a gente constrói, né, em lugares de mata, a gente bota cimento. Então, a partir da nossa intervenção, a probabilidade é que o meio ambiente ele só retribua essa nossa má ação de uma forma, né, que a gente não está acostumado. O filme ele acaba trabalhando muito isso, né, usando a tecnologia para evitar esses desastres. Então você tem lá o furacão, ele identifica quando aquele furacão pode acontecer. E através do uso de nanotecnologia, ele consegue reverter moléculas, reverter a força dos ventos, enfim, e evita que aquilo ocorra. Isso é um pensamento, gente, à frente do nosso tempo, né? Mas a gente precisa começar a pensar nisso o quanto antes. Eu falo muito que o filme ele antecipa muito coisas que a gente pode ter no futuro, né? Práticas tangíveis, ele traz na parte de ficção. Então isso é um ponto que eu acho que vale muito a reflexão pra gente. Vai saindo um pouco dessa questão do Rio Grande do Sul, lamentável, e aí fica toda a minha solidariedade, né, minhas orações, a minha ajuda aí para todos que estão nessa situação, né? Outra situação é a questão do Aedes aegypti, da dengue, por exemplo, né? Então a gente tem uma situação que também é calamitosa dentro do nosso país, níveis de pessoas contaminadas aí extraordinários, em excesso. Em outros países da América do Sul, isso também está ficando muito quente, né? Tá gerando um alerta nos governos. E aí tem uma solução de uma startup brasileira, olha só, da Birdview, que eu trouxe aqui para vocês, que atua desde 2015 no setor agrícola, fazendo o controle biológico de pragas.
de uma forma sustentável, né? Obviamente não vai agredir, a gente sempre tenta trazer essa questão da sustentabilidade a partir do uso da tecnologia. E a proposta dela é justamente a gente utilizar, né, a tecnologia para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Então, basicamente, aqui em resumo da matéria, fala assim, ó, a técnica consiste em usar drones equipados com uma embalagem modular carregada com insetos adultos do mosquito Aedes aegypti que realizam uma soltura controlada dos animais em áreas demarcadas. Em áreas rurais são liberadas espécies inimigas de praga. Então, se eu tenho uma praga, o drone vai lá e libera a espécie que combate aquela praga numa forma sustentável. Ou seja, eu também não vou liberar uma quantidade gigantesca de insetos que combatem aquela praga, sendo que eu posso gerar outra. E isso faz automaticamente o controle daquela praga de uma forma sustentável, de uma forma sem que eu precise jogar agrotóxicos, sem que eu precise jogar veneno naquela lavoura e contaminar, consequentemente, aquilo que está sendo produzido. Em áreas urbanas, a tecnologia ela funcionaria basicamente da mesma forma, só que eu liberaria machos do mosquito Aedes aegypti esterilizados em laboratório para que eles copulassem com as fêmeas selvagens, né, que são os mosquitos responsáveis por essa transmissão da dengue e de outras doenças como zika, febre amarela, chikungunya. E isso faria com que a espécie se reproduzisse apenas uma vez na vida. As fêmeas elas produziriam cada vez menos descendentes, reduzindo a população desses insetos na região ao longo do tempo, até você erradicar a espécie desse mosquito. Tá? A técnica de liberação desses mosquitos esterilizados já foi testada por cientistas, apresentando bons resultados. A desvantagem aqui, pessoal, é que o método costuma ser realizado de maneira terrestre, com os pesquisadores dirigindo pelas regiões, registram altas taxas da doença, abrindo tambores contendo os insetos. Né? Então aqui eles buscam uma evolução, ou seja, eles buscam trazer o uso de drone. E aí a startup está buscando uma negociação com biofábricas que realizam a esterilização do mosquito, além de parcerias com municípios e estados interessados em utilizar a tecnologia. Então olha só que legal, pessoal, existe uma técnica, existe possibilidade de você combater o mosquito. Agora, eu preciso fazer essa provocação, né? Por que isso não está sendo levado a discussões federais, levado a discussões estaduais? Né? Eles estão tentando com os municípios, mas eu entendo que isso é uma necessidade da população do Brasil, eu entendo que é uma necessidade do Estado brasileiro. Por que o Estado não financia essas pesquisas? Por que o Estado não investe em equipamentos para isso? Por que grandes indústrias farmacêuticas não trabalham com essas empresas e direcionam isso para uma erradicação desse mosquito e, consequentemente, de várias doenças que ele transmite? Pensem nisso. Por que não? Né? Por que não? E é algo que, cara, é usado nas lavouras e pode ser muito bem utilizado nessa situação particular do Aedes aegypti, da dengue, da chikungunya, da zika, e evitar milhares de problemas que a gente tem, milhares de mortes que a gente tem, né? Contágios assim astronômicos. Então eu preciso trazer essa informação, eu preciso divulgar esse conteúdo para vocês. Antes da gente continuar, galera, vou deixar aqui na descrição uma série de canais parceiros, que eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha vai adorar, vai curtir o conteúdo dessa galera, tá? Então, cola lá neles, se inscreva, se torne um membro e não se esquece também de, obviamente, né, me ajudar a continuar crescendo, evoluindo o canal. Se inscreva aqui no Resenha Direito Tech, ajude a gente a crescer, ajude a gente a evoluir, beleza? Eu conto com você. E aí, para a gente fechar, né, outra tecnologia que está sendo muito utilizada, muito voltada para a parte ali do Rio Grande do Sul, pelo menos que viabilizou muito a questão da comunicação num primeiro momento, quando você teve quedas de telefonia, quedas de internet, é a Starlink. Por que ela está ajudando? Porque ela é uma comunicação direta via satélite. Está sendo disponibilizado, quem não sabe, o Starlink é do Elon Musk. E por ela ser do Elon Musk, tem muitos debates sobre, principalmente depois das situações que o Elon Musk se envolveu com o STF, com Alexandre de Moraes. Só que ela é um tipo de tecnologia que está sendo utilizada por ter uma conexão direta com o satélite. Eu tenho um aparelho que conecta diretamente com o satélite e a partir dali eu tenho internet. Assim como ela está sendo utilizada por pessoas que trabalham a bordo de navios. Né? Eu tenho conhecidos que usam a Starlink porque em navio não pega sinal de internet, não pega telefone. Então eles usam a Starlink, meio de mata. Por que ficar num modelo onde eu preciso ter uma internet cabeada? Por que ficar num modelo onde eu preciso ter uma internet via rádio?
como é no grande interior do país hoje, que a conexão é baixa, cai, sempre tem problema quando chove. Por que não avançar nesse modelo e ter uma conexão interestelar, digamos assim, né? Mas com satélites? A evolução, pessoal, da tecnologia traz possibilidades gigantescas e a gente precisa trazer isso para debate, né? E aí, por algumas situações, isso acaba falando assim, pô, mas não posso ter a Starlink no Brasil porque ela é do Elon Musk, mas ela é a única internet que está funcionando, ou que estava funcionando logo quando a tragédia aconteceu. Então, eu quero trazer informação para vocês, conhecimento, para que vocês pensem fora da caixa e realmente reflitam. Será que o Estado ele faz o que ele pode para poder suprir todas as nossas necessidades? O que nós, cidadãos, podemos fazer para que a gente possa atuar em complementariedade? Levar propostas? Será que uma Web3, uma web descentralizada, um Estado de todos, faria mais sentido em questões de alocação de recursos? Então tem muitos pontos que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, e o meu intuito aqui é trazer informação, conhecimento, provocação para você. Estou trazendo duas situações que infelizmente são bem trágicas, mas que a gente precisa, né, falar sobre. A gente precisa falar sobre. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Estou trazendo informação, estou trazendo conhecimento. E eu quero que você pense fora da caixa sobre isso, tá bom? Era isso. Um salve. Minha solidariedade. Fiquem com Deus.